Olá a todos, como vocês vão? Espero que estejam bem. Vamos dando continuidade ao nosso curso online, virtual, de Introdução à Sociologia, tentando manter a normalidade. Essa aula, que é a aula número 9, a gente vai falar das relatividades do tempo. Então eu indiquei para vocês dois textos para leitura. Um texto é do Sorokin e do Merton, que são dois sociólogos clássicos. E outro texto é de minha própria autoria, e que é um texto um pouco mais fácil de leitura e que ele resgata a literatura clássica também de maneira bem panorâmica, né, e tece algumas observações. Né. Só que as coisas elas acontecem ao longo do tempo. Né. Então você tem um tempo para tudo. Né. Você trabalha durante um mês e aí no quinto dia útil do mês seguinte você vai receber o seu salário. E no outro mês a mesma coisa, e no outro mês de novo. O trabalho nosso também ele é estruturado dentro das semanas, então você tem uma semana em geral de 5 dias, ou 5 dias e meio de trabalho, tem escalas também, e isso vai seguindo um ritmo do tempo também. Vocês estão agora seguindo também um outro tipo de tempo que não era esperado, mas que é necessário, que é o tempo da quarentena também. Mas o tempo, sem dúvida, é algo que organiza a nossa vida e ele é muito mais do que um tempo qualitativo, um tempo matemático, ele é um tempo qualitativo para todos nós. Né? Porque ele está carregado de significados. Né? Quem lê os textos, vocês devem ler esse texto para poder compreender bem essa aula, né? Você percebe que tem, muitos, tem muitas referências de tempo. Né? Tem as referências históricas, né? Pós-Segunda Guerra, mas logo vai ter o pós-pandemia, pós-queda do Muro de Berlim. A gente tem referências é, que são baseadas, por exemplo, na lei. Então, 18 anos de idade, né, muitos de vocês passaram há pouco tempo por isso, é um marco temporal muito importante porque é um marco da liberdade, da responsabilidade de cada um também. Tem outros marcos importantes também, né? Tem gente que comemora as festas dos 15 anos, né? Entre as mulheres isso ainda tem uma importância maior. Você tem tempos também que são muito não são muito fixos, né? São, por exemplo, uma, os rituais de passagem ao longo do tempo, né? O tempo para a vida adulta entre os povos indígenas, você tem essa passagem, por exemplo, entre as mulheres, a primeira menstruação, que na verdade marca o início da mudança para a vida adulta, em que a mulher ela deve ser orientada sobre o seu corpo, o significado da reprodução, ela deve ter os ensinamentos, os conselhos das mulheres mais velhas. E um bom exemplo para a gente pensar como nós somos programados em função do tempo é observar os povos indígenas, os povos originários, né? Como que a marcação de tempo para eles era completamente diferente da nossa. Então, os povos originários, indígenas do Brasil, em particular, né, que a gente tem mais contato, eles têm o seu tempo organizado pelos ciclos. Então você também tem o ciclo da Lua, mas também você tem um ciclo das estações do ano, o ciclo em que se planta aquilo, se planta isso, que aparecem certos tipos de insetos. Você tem os ciclos também, mas isso está muito ligado à Lua, né? Associados à pesca, à coleta, etc. Né? E esses ciclos eles também balizam uma noção de tempo que não tem como referência o tempo matemático ou o tempo do relógio, com a precisão do relógio. E o dia a dia também, né? Quando que é a hora de trabalhar? A hora de trabalhar, a hora que as pessoas acordam e comem algo, aí começa o momento de trabalhar. Quando é o momento de parar de trabalhar? É quando chega o momento sozinho. Chega o momento, bom, já trabalhamos o suficiente por hoje, o sol está muito alto, nós vamos parar agora, o trabalho já está muito cansativo, e acabou. Qual que é o tempo para as pessoas se reunirem? A gente teve entre os guaranis. Então, toda noite eles vão lá para junto ao pajé, o que a gente chama, em português, a casa de reza deles. Né? Não tem um horário. Simplesmente, ao entardecer, as pessoas vão aparecendo, aparecendo,
E o pajé começa o trabalho deles, tem a conversa lá dentro, quando as pessoas estão lá. E não precisa de relógio. Simplesmente as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então o tempo é uma coisa muito flexível. Mas quando a gente olha para esses povos, é legal, ainda que eles sejam marginalizados, sejam uma parte pequena da população do planeta, mas porque permite a gente repensar o nosso tempo, como o nosso tempo ele tá sincronizado a coisas muito maiores que nós, né? Nosso tempo é o tempo do capitalismo, né? A história do capitalismo é a história da sincronização, da racionalização das atividades humanas. Então, à medida que as atividades humanas de uma aldeia, de um núcleo populacional, que há uma sincronia, porque existe troca, existe trabalhos que um faz para o outro, enfim, existem encontros, né? À medida que esse tempo tem que ser sincronizado com o tempo da cidade vizinha, por causa do comércio, de uma feira, etc., então o seu tempo pode ser afetado. Né? O tempo já não é o tempo da hora que eu acordei e o tempo da hora que eu tenho que fazer atividade X ou Y que eu planejei. Mas é o tempo das trocas comerciais, é o tempo. É o, é, é o tempo que foi determinado pelo senhor local para acontecer tal coisa. É o relógio da igreja, né, que antes de ter o relógio do pulso é, e ter um relógio portátil, você tinha as badaladas da igreja que marcavam o tempo. Além de fazer outras coisas também, né? Quando morria alguém, blim, 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 toca o sino, toca o sino. Então também tinha isso, né? É, a gente vive na sociedade contemporânea um tempo sincronizado globalmente, que é o tempo desse capitalismo em que os mercados estão integrados, as atividades humanas estão integradas, né? Que a gente está, pelo menos enquanto país ou como zona de tempo do mundo, a gente está sincronizado, né? A produção ela tem que ser no capitalismo desde a própria empresa, as linhas de produção, que tem que ter a sincronia, né? Tudo feito na hora certa, com eficiência, mas também você tem uma sincronia muito mais ampla que envolve a comercialização, as negociações, envolve as operações, a sincronização com as operações logísticas, né? Seja a logística de levar seres humanos que estão vendendo o seu tempo de vida para algum capitalista para produzir algo, ou seja, a sincronização para distribuir os produtos, chegar no ponto de venda ou para um distribuidor, né? Então, a sociedade moderna exige muita sincronização. E o tempo, ele não está, esse tempo do capitalismo, o tempo do mercado, ele não está sincronizado ao tempo do nosso corpo, exatamente, né? O nosso corpo, ele tem ciclos que são próprios, né? Então é conhecido, por exemplo, que depois do almoço a gente tem aquele sono, né? Fica meio, já não pensa direito um pouco, aí vai tomar um café, né? Não sei se vocês já chegaram na fase do cafezinho, né? Os mais jovens aí, mas geralmente na universidade, quem não gosta de café, café acaba virando o, o néctar sagrado dos deuses, né? Que mantém a pessoa acordada para poder estudar. Então, isso não é natural, porque ainda temos sociedades, né? Que é muito comum na Espanha, no México, é a siesta, echar na siesta, é que você, depois do almoço, vai lá deitar, tirar um cochilinho. Então, tudo para. E as pessoas, cada um vai para sua casa ou no cantinho do trabalho, que você mora longe, tira um cochilinho e aí as atividades são retomadas às 4 da tarde, 4:30 da tarde, para tipo 1 hora, 1:30, até as 4:30. Você não, regiões da Espanha, do sul da Espanha, você não consegue achar mercados abertos, lojas abertas, porque todo mundo está descansando. Depois as pessoas voltam ao trabalho. Pode parecer contraprodutivo, mas é excelente para o corpo humano isso. O corpo humano precisa desse descanso. E depois as pessoas voltam a trabalhar com muito mais vigor, com muito mais disposição, né? E hoje você sabe, por exemplo, que a Espanha é um dos países que tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. Se não me engano, é a terceira maior. Então eles têm uma vida muito saudável. E isso não é uma coisa somente deles, né? Os povos indígenas também. Essa coisa de dar uma dormidinha depois do almoço aí, deitar na rede,
né? Tem muita gente que associa isso a alguém que é vagabundo, que é preguiçoso, né? Na verdade, é alguém que pensa muito, uma pessoa que pensa muito na sua saúde, que sente o tempo do seu corpo, né? E claro que depois o sono noturno vai ser mais curto, porque o cansaço não vai ser o mesmo. Vai ter todo aquele cansaço acumulado, né? E a relação com que os povos originários têm com o tempo, portanto, é totalmente diferente da, da nossa, né? Que o tempo é dinheiro, né? Se está parado, alguém está trabalhando, está ganhando dinheiro. Eles não têm essa pressão. Claro que aí tem outras razões também que não vai caber nesse vídeo, né? Mas que talvez em outro momento eu possa citar mais. Mas que envolve principalmente que muitos povos originários, isso está dentro também de cada um de nós aqui, brasileiros, que somos um estado de misturas, né? De africano, do europeu, do ser humano aqui da América, né? Desses povos que não viviam numa sociedade capitalista, não viviam em função do tempo. E desde que o ser humano dispõe dos seus recursos suficientes para poder sobreviver, ele não tem essa necessidade de acumular, desde que ele tenha uma sociedade que ele se sinta seguro, haja solidariedade, haja uma rede de apoio. Ele não tem necessidade de trabalhar como louco. A necessidade é viver o momento, né? Viver as coisas enquanto elas estão acontecendo, né? Eu sempre brinco com meus alunos, né? Um exemplo muito simples do tempo, né? Tipo, o tempo para se divertir é sexta-feira à noite, né? A pessoa tá com a cabeça ali esperando a sexta-feira chegar. Mas isso foi uma pactuação que nós fizemos. Sexta-feira à noite ou sábado à noite é quando você vai sair. Você vai se divertir, vai espairar, né? Por que não pode ser agora? Você não quer espairar agora? Então vai espairar agora. Vai se divertir agora, tem uma janela de tempo, por que vai esperar até lá? Né? Se você precisa disso, é necessário que isso aconteça, por que não fazer? Mas tudo isso, e aí vem para finalizar o tempo qualitativo, são marcadores sociais. A gente que dá sentido ao tempo. A gente que imprime conotações ao tempo. É a cultura que faz isso. Além do próprio capitalismo também, que nos pressiona bastante. Mas não há necessidade de ser assim. Nunca houve necessidade. É a mesma discussão quando a gente fala do Estado. O Estado é uma criação nossa. Nós criamos uma instituição imaginária, que é o Estado. Nós criamos o dinheiro. Nós criamos religiões para nos explicar o sagrado. São todos objetos da criação humana. Queira ou não queira. O ser humano é muito rico em criar histórias, mitos, instituições, elementos que balizem a sua vida, que deem sentido à vida, né? Elementos que possibilitem trocas comerciais, negócios, que é o dinheiro, né? E também imprimir significado ao tempo. O tempo também é um resultado disso. E, inclusive, eu sugiro que vocês vejam os demais vídeos que estão aí na aula de hoje, são curtinhos e são muito legais. A gente tem que pensar sobre esse tempo que nós vivemos também, né? Esse tempo linear, chapado, tempo newtoniano, né? Hoje a gente tem outras concepções de tempo. A concepção que o próprio Einstein trouxe e que a própria ciência ainda demorou para assimilar, porque ficou na ciência, na lógica atomista do Newton, né? Então não na lógica quântica. O tempo tem uma série de distorções, há uma série de perspectivas sobre o significado do tempo. Né? O tempo é relativo, mas isso a gente não consegue conceber facilmente. É muito difícil. E o mais curioso disso, no meu texto, é que os povos indígenas eles já tinham, em sua grande maioria, uma concepção de tempo diferente. Aí você tem que ler o texto para poder entender essa lógica, né? Que é o tempo circular, o tempo espiralado, né? O tempo que as coisas do passado ressoam no futuro. É uma concepção do tempo muito mais complexa, né? Então, mas vejam os vídeos aí e que vocês vão compreender isso, tá? Então é isso, gente. Espero que essa aula tenha aberto alguns horizontes para vocês, né? Vocês podem associar essa relatividade do tempo, inclusive para as demandas sociais, né? O tempo da sobrevivência, o tempo para se ter o abrigo, para se ter o alimento, para ter as condições necessárias para a sobrevivência é muito diferente do tempo da pessoa que é pobre ou que vive em situação de vulnerabilidade daquele cara que é bacana também. Inclusive ele tem mais tempo,
Porque ele pode, com o dinheiro dele, comprar o tempo de vida dos outros, para que os outros sirvam a ele, né? Para que as pessoas trabalhem para ele, que construam um iate para ele, que proporcione um alimento que é mais raro, que é mais difícil obtido, mais processado, sei lá. Para essa pessoa, né, o dinheiro vai movimentar o trabalho humano. E o trabalho humano é gasto de tempo, é emprego de energia, é troca do tempo de vida que as pessoas têm. E isso está por trás do capitalismo. Já pensaram nisso, gente? Então reflitam sobre isso. Até mais.